Continuando para acabar. Tem gente que já era para ter chegado aqui, vamos lá. Ó, uma pessoa com renda anual de 120 mil reais é avessa ao risco. Para essa pessoa, um gráfico entre a utilidade e a renda teria que formato. Qual formato? Esse cara aqui, ele é côncavo ou convexo? Convexo. Logo, ele é amante ao risco. Esse feliz aqui é o quê? É maluco. Esse aqui, para ele, quanto mais dinheiro, pior. Esse aqui é malucão. Esse aqui é professor da UERJ. Grava aí, professor UERJ. Esse aqui, ele era em determinado momento convexo, teve um ponto de inflexão e passou a ser o quê? Côncavo. Faz sentido ser esse cara aqui. Vamos ver só se ele falou alguma coisa sobre esse cara. É avesso ao risco nesse nível de renda. Então ele foi bem claro para dizer que ele é avesso ao risco nesse nível de renda. É nesse nível de renda, então para mim tá ok. Aqui ele era o contrário. Ele era avesso, passou a ser amante. E aqui ele é muito louco. Aqui ele rasgava dinheiro, ele não queria saber de dinheiro. Ele era um homem apaixonado. Ele aqui virou, ele está entre a direita e a esquerda. Aqui ele era, aqui era o Lula. Aqui era o Lula antes de 90, na década de 90. E aí aqui é o Lula totalmente amante ao risco nos anos 2000. Tá um exemplo legal. Então, letra C. O gráfico mostra a estimativa da curva de demanda dos futuros usuários de uma estrada a ser construída. O pedágio aprovado para a concessionária cobrar era de R$10 por veículo. Supondo a ausência de externalidades, o benefício líquido mensal para os futuros usuários devido à construção da estrada corresponde à área de... Vamos lá. Se eles não pagam nada, o benefício deles era a área A, B e C. Se eles pagam pedágio, eles só andam até D, certo? Então o C se perdeu. Quem que está recebendo B? Arrecadação do pedágio. E o A? O A continua sendo o quê? O benefício. Quem pega a linha amarela indica o quê? Que ele prefere pagar R$7 e quanto? Tá bravo, hein? R$7 e carambada. 7,10? Não, é impossível, era R$7, eles vão subir só 10 centavos? Já subiram até 7, vai subir só 10 centavos? Duvido, deve estar 7. Queria lembrar quanto é que tá. Se não está 7,50, deve estar 7,40. Não seja por isso, vamos ver aqui agora. Ah não, vai dar problema. Vê aí quanto é que está o pedágio da linha amarela. De qualquer forma, o que eles recebem é o triângulo ABE. Letra A, 7,20. Ué, B é arrecadação. C se perdeu. A é a área acima do preço e abaixo da demanda. Vai para quem? Para quem está pagando. É o excedente do consumidor. Hã? O excedente do consumidor sempre acima do preço e abaixo da demanda. O do produtor, abaixo do preço e acima da oferta. Os gráficos abaixo ilustram como os custos totais de produção de duas empresas variam quando as suas produções aumentam. Como os gráficos mostram, há custos fixos iniciais para ambas as empresas antes da produção começar. Então agora você tem duas empresas, tá certo?
com custos lineares. Examinando as figuras, conclui-se que, quando as ambas empresas produzem 10 unidades, o custo, olha, é fácil estimar, né? O custo fixo de uma é 1, o custo de se produzir 10 unidades é igual a 3. É 3, porra? Tá, então a curva de custo dela é quanto? Custo total é 1 mais 3 sobre 10 vezes Q. Concorda comigo? Dá 2. Custo fixo é 3, mas ele aumenta de 3 para 4. Opa, eu fiz besteira, ele aumentou de 1 para 3, aqui era para ser 2, certo? Eu errei, desculpa. Aqui é 1 sobre 10 vezes 10. Beleza. Custo total do cara 1, custo total do cara 2. Vezes Q. É porque eu estava calculando o custo de produzir 10 unidades. Examinando as figuras, conclui-se que, quando ambas empresas produzem 10 unidades, o custo total médio de 1 é maior do que o custo total médio de 2. Custo total médio dividido por 10 dá 1. Custo total médio da 1 é igual a 3 sobre 10. E o custo total médio da 2 é 4 sobre 10. Está verdadeiro. Total médio de 1 é menor. Total de 1... Não, total médio total de 1 é maior que da 2. Falso. Fixo de 1 é maior do que o 2. Falso. Variável de 1 é maior que o 2. Variável de 1 é maior do que o 2. Vai dar 2 décimos é maior do que 1 décimo, verdadeiro. Desculpa, tá? Não é 1 décimo. Aqui, quando ele produz 20, o custo médio é 2. Desculpa, quando a 1 produz 10, o custo variável é 2. Quando a 1 produz 10, o custo variável é 1. E o marginal de 1 é menor que o de 2. É o quê? Aonde? Você está falando aqui? Não, esse CT aqui é dividido pela quantidade. Aí seria o CM. Então, letra D. Tá acabando. Faltam só umas duas. Vamos lá. De história econômica. Vamos ver se vocês estão ligados. Na década de 1970, a escolha da política econômica de aprofundar o processo de substituição de importações para superar o choque da alta de preço do petróleo resultou aumento da dívida externa. Pode ser, pode não ser. Por enquanto, a gente não precisa responder. É como se você não precisasse saber história para responder. Vamos ver só o seguinte, que eles quiseram fazer o quê? Aumentar as exportações e reduzir as importações. É basicamente isso que ele está fazendo, substituição de importação. Na verdade, substituição de importação foca em reduzir as importações. Aumento do superávit fiscal do orçamento público, não tem nada a ver. Desconcentração de renda, também não tem nada a ver. Desestatização da economia, também não tem nada a ver. Se eles querem aumentar, reduzir a importação, eles podem inclusive assumir a produção de bens importados. Desaceleração da inflação, também não, então aumento da dívida externa. Por exclusão. Dá para saber se é por uma bolsa histórica, que sabe que nesse período eles estão defendendo. Não, aí tu já podia responder de cara. Eu só estava querendo responder com base na teoria, sem precisar saber o que aconteceu com o processo histórico brasileiro. Mas você está certo.
Para finalizar, a respeito do PIB e Produto Nacional Bruto, ó, de novo, PIB é tudo que é produzido dentro da fronteira. PNB é tudo que é produzido com fatores de produção, aqui tem a ver com os fatores, e aqui tem a ver com fronteira. Do valor das exportações e das importações do país em certo ano tem-se que PIB é sempre maior que o PNB? Não sei. PIB nunca é maior que o PNB? Não sei. PIB pode ser menor que as exportações? Pode. Claro. Claro que pode. O PNB sempre é maior que as importações? Ué, pensa só. Se o PNB sempre é maior que as importações, o que você está dizendo? Você está dizendo que o que você produz internamente, quer dizer, o que você produz com o seu capital é sempre menor, é sempre maior do que o que você importa. Não faz muito sentido, não. Não tem uma relação sempre, não estou achando. E as importações nunca é maior do que as exportações, Paulo. Professor, mas como é que o PIB pode ser menor que as exportações? Não. Aí, rapaz. Espera aí. O PIB é igual a consumo mais investimentos, mais gastos, mais exportações, menos importações. O PIB pode ser menor sim, desde que essa M aqui seja tão negativa que seja maior do que isso aqui. C. Hã? Porque o que acontece? O PIB é o que você produz internamente. Então, na realidade, você... Pô, professor, mas não faz muito sentido. Eu produzi internamente e eu exportei. Vamos supor que você voltou toda a sua produção para fora. Você produziu, você exportou. Se você não importa nada, o seu PIB é igual à exportação, certo? Só que se você importou alguma coisa, o seu PIB já vai ser menor do que as suas exportações. Porque você utilizou um país que só se preocupa em exportar, a função do país é exportar, tipo Singapura. Singapura é um país exportador, as exportações dele sempre são maior que o PIB. Porque ele não produz nada, ele compra e exporta, Então o comércio dele é sempre uma porcentagem maior do que o PIB. Entenderam? Qual é a lógica? Se tudo isso aqui é zero, o PIB é igual a exportação. Se ele importa qualquer coisinha, o PIB vai ser menor que exportação.